Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Estudos e Disciplina. Eu sou Abraão Rosa, espero que você já saiba quem eu sou, se você está acompanhando aqui o nosso canal, né? Todo mundo tem aquela matéria que não gosta tanto, tem aí aquela desconfiança, não acha tão legal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vem comigo. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou Abraão do Estudos e Disciplina. Se você ainda não me conhece é porque você não está acompanhando aqui o canal, então vai, se inscreve, dá o like, curte aí. Eu quero agradecer que você está aqui. Geralmente ninguém agradece, né? Não sei nem porque eu estou agradecendo agora, mas tudo bem. Como vocês viram pelo título do vídeo, hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante. Muitas pessoas não conversam sobre isso e a gente estava lá fazendo os roteiros e tudo mais e achamos interessante tocar nesse assunto porque, bom, ele é relevante. Aprender matérias que eu não gosto. Como a gente pode fazer isso? Vocês vão ver ao longo desse vídeo que a gente vai fazer várias reflexões sobre o que significa não gostar de uma matéria, quais são as razões pelas quais a gente não gosta de determinados conteúdos. Então vocês vão ver que eu vou desenvolver a partir disso, a partir de razões pelas quais você talvez não goste de uma matéria. E eu espero que te ajude de alguma forma. Então vamos começar aqui com a primeira. A primeira razão pela qual você talvez não goste de uma matéria é uma questão de afinidade com o professor. E eu sei que isso pode ser um pouco polêmico, né? Porque, bom, a gente sabe que cada um tem suas peculiaridades, seus gostos particulares, suas subjetividades. Mas quando eu digo que você pode não ter muita afinidade pelo professor, não é necessariamente não gostar de um professor. Mas às vezes a forma como ele explica um conteúdo ou passa uma matéria pode ser de uma maneira que você não goste tanto. E tudo bem, né? Às vezes a gente não gosta da didática ou da forma como um conteúdo é apresentado, e isso é natural, porque cada um tem seu gosto, como eu falei. E diante disso, eu quero trazer esse questionamento para você. Será que você não gosta da matéria verdadeiramente ou você não está tendo essa afinidade aí com o professor, tá? E eu quero trazer algumas sugestões aqui para vocês, porque a gente pode tentar desviar desses pequenos desajustes do cotidiano, né? Então uma coisa que eu sempre gosto de sugerir quando as pessoas elas entram nesse impasse é: tente fazer perguntas. É muito comum a gente não entender a partir de uma única perspectiva, mas quando a gente instiga o nosso professor a tentar explicar uma mesma coisa de formas distintas, isso vai fazer com que a gente tenha novas perspectivas, novas percepções a respeito de um único conteúdo. E se você não tem coragem ou se sente tímido para fazer perguntas ao professor no momento da sala de aula, você pode fazer depois, ou pedir para um amigo seu, ou ver um vídeo no YouTube, tentar ver por um livro que você sabe que é fácil de ler. Enfim, a lógica que eu quero trazer por trás desse tanto de coisa que eu tô falando é: tenha várias fontes. Às vezes, ter somente uma única fonte para absorver informação não é a melhor estratégia quando a gente está falando do processo de aprendizagem. Então tente variar, eu espero que isso te ajude. Uma outra razão pela qual talvez você não goste de uma matéria é porque você se deixou levar por outras opiniões. E eu não tô querendo aqui te chamar de Maria vai com as outras, tá? Eu só tô falando que nós, como alunos, muitas vezes dependemos muito mais ou confiamos muito mais na opinião de outras pessoas, na opinião de um conjunto de pessoas, do que realmente na nossa própria opinião. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes quando a gente vai ter contato com uma matéria nova ou com um novo professor, ou a gente vai realmente começar a aprender um novo conteúdo, a gente já tem opiniões pré-concebidas sobre aquilo. E isso acaba afetando a maneira como a gente vai lidar com aquele conhecimento ao longo de todo o processo de aprendizagem. E aí quando eu falo que você se deixa levar pela opinião de outros, é porque você pega essa ideia pré-concebida que outros colocaram na sua mente e aplica à sua vida como se aquilo fosse a sua própria opinião. Isso é muito mais comum do que parece, porque a gente sempre quer ouvir a experiência dos outros quando se trata da escola, do conhecimento. Mas o que eu quero falar aqui para você, com essa pequena sugestão, é que tenha a mente aberta para receber o conhecimento sem julgamentos. Eu sei que isso é muito difícil, porque a gente vive num contexto em que todo mundo está se influenciando o tempo todo. Mas nós mesmos construirmos as nossas próprias opiniões a respeito de matérias e professores é um pouco mais difícil, mas faz diferença. Porque às vezes, se você entra em contato com o conteúdo, com a mente aberta, com o coração aberto, realmente ali, só quero ver o que é,
você pode acabar gostando. E isso vai fazer com que você diminua as possíveis dificuldades que você vai enfrentar. Quando a gente encara uma matéria, um conhecimento com uma perspectiva mais negativa, advinda desses julgamentos de outras pessoas, isso faz com que a gente veja o próprio aprendizado de uma maneira negativa. Então o que eu quero sugerir aqui para você é justamente isso. Crie suas próprias opiniões. Isso pode sim te ajudar a aprender uma matéria que você supostamente não gosta. Porque a pergunta que eu quero fazer é, será que você realmente não gosta dessa matéria? E se a resposta a essa pergunta for sim, tem tudo a ver com essa própria razão que eu vou falar agora. Talvez você não goste mesmo dessa matéria porque você tem dificuldade com ela. E essa pode ser a terceira razão pela qual você está aqui nesse vídeo, querendo entender como é que eu posso aprender uma matéria que eu não gosto. Eu diria que esse é o ponto mais crucial, porque muita gente não gosta de uma determinada matéria porque tem dificuldade, de fato não sabe como estudá-la ou realmente nunca aprendeu ela de verdade, e isso é muito comum. E dentro dessa lógica de dificuldade, eu consigo pensar em diversas divisões, ou seja, motivos, é engraçado, é um motivo dentro de um motivo, pelo qual você tem uma dificuldade. E eu diria que existem algumas razões pelas quais você tem dificuldade com uma matéria. Primeira é que você pode estar criando uma expectativa irrealista a respeito dela. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente entra em contato com o conteúdo, a gente cria as nossas expectativas e idealizações a respeito de como nós vamos aprender aquilo, como nós vamos nos sair, né, com as notas, e como vai ser o nosso desempenho no geral. E eu digo que existem expectativas irrealistas porque quando a gente não sabe exatamente o que esperar de um conteúdo de uma matéria, a gente cria essas expectativas que não condizem com a realidade. E a gente se frustra quando vemos que nem tudo saiu como a gente planejava. Então eu vou dar um exemplo bem prático. Digamos que você espera que você vai conseguir aprender gramática somente entendendo de forma passiva aquele conteúdo de regras gramaticais que é colocado no quadro. Você lê aquilo, entende, mas não pratica, por exemplo. Bom, você acha que só lendo vai conseguir realizar as atividades e a prova. E aí, quando você vai fazer essas duas coisas, você percebe que não é bem assim e você se frustra. Você está vendo que essa pessoa, esse cenário, mostra que a pessoa ela criou uma expectativa irrealista. Ela achava que bastava ler e entender uma regra gramatical era o suficiente para ter um bom desempenho em provas e atividades. Bom, esse exemplo simples eu trouxe para mostrar para você que a gente faz isso com todas as matérias de alguma forma. E quando a gente cria essa expectativa irrealista, a gente só está se enganando. Então, o que eu quero que você perceba com esse aspecto que eu estou te mostrando é que você tem que tentar ver qual a maneira mais realista de lidar com esse conteúdo, com essa matéria. Será que, por exemplo, eu tenho que decorar todas as regras? Será que eu tenho que priorizar fazer exercício? Será que eu tenho que ignorar alguns detalhes para focar no que é essencial? Bom, crie expectativas realistas. Isso vai te ajudar a desconstruir essa lógica de que você tem uma dificuldade robusta com uma matéria. Um outro ponto que é interessante para analisar essa dificuldade é uma pergunta. Será que você realmente entendeu? Bom, parece uma pergunta meio óbvia, né? Você fala assim, ué, se eu tô tendo dificuldade, eu não entendi. Mas não é tão óbvio assim. Muitas vezes, quando a gente tá lá assistindo a uma aula ou lendo um livro, a gente tem uma abordagem, uma postura diante do conhecimento que é muito mais de decoreba do que realmente aprender. E existe uma distinção. Quando você está falando que você entende o conteúdo, isso significa que para você, aquilo tem uma lógica. É uma sequência de fatos que fazem sentido pessoalmente para você, para sua mente, e aquilo é entendível, vamos falar assim. Muitas vezes as pessoas têm uma postura oposta a essa quando estão lidando com o conteúdo. Em vez de tentarem achar uma lógica por trás daquele conhecimento, elas estão interessadas em decorar. E decorar não é aprender. Claro, decorar, memorizar pode fazer parte sim do seu processo de aprendizagem, mas as pessoas querem pular a etapa de entender, de internalizar aquele conteúdo de modo que ele seja entendível para você. Então, se eu te faço a pergunta, será que você realmente entendeu? Será que você viu uma lógica por trás desse conteúdo? Será que ele faz sentido para você? Ou será que você só está vendo um bando de regra para decorar, um bando de fórmula para decorar? Muitos dos conteúdos que a gente vê no ensino médio e na faculdade possuem um sentido, uma argumentação, uma construção de lógica por trás. Se você não está interessado em gastar energia para entender isso de fato e achar que você só tem que memorizar, o seu processo de aprendizagem vai ser dificultado e você realmente vai ter uma dificuldade com a matéria, com o conteúdo. Então eu quero te instigar a
tentar pensar sobre uma outra perspectiva. E se você tentar entender de fato, sem decoreba, sem memorização, realmente ver o sentido, acho que pode te ajudar. E claro, não podia faltar uma única coisa aqui quando a gente está falando de dificuldade com matéria: treinamento. Bom, a gente já falou de expectativa irrealista, de incompreensão do conteúdo e agora falta treinamento. Treinamento, eu diria, é a cereja do bolo do aprendizado, porque você pode ter uma expectativa bem alinhada, você pode compreender de fato, mas o que vai fazer com que aquilo fique fixado na sua memória é o treinamento. E muitas vezes o estudante acha que essas duas etapas que eu falei anteriormente bastam no processo de aprendizagem para quebrar as dificuldades. Mas a verdade é que sem o treinamento, isso não vai ficar a longo prazo na sua memória. Então, basicamente, o que eu estou falando aqui para você fazer é repita o processo. Você pode fazer exercícios, pode fazer flashcards, pode ensinar para outras pessoas, pode tentar fazer mapas mentais e resumos da sua própria cabeça, sem olhar para o caderno e para o livro. Enfim, você pode instigar de maneira intencional a sua memória, de modo que você sempre esteja se relembrando de alguma maneira daquele conteúdo. Claro, para cada matéria você vai ter uma estratégia distinta de como você vai treinar, praticar aquele conteúdo, mas a essência é a mesma. Se você pratica, você vai estar falando para sua mente: olha, isso é importante, isso é importante. Então, você pode fazer isso de maneira espaçada, com períodos específicos nos quais você tem que relembrar aquilo. E é interessante, porque se você alinha esses 3 componentes que eu te falei para o aprendizado, ou seja, expectativas realistas, compreensão verdadeira e treinamento, a gente tem aqui uma maneira bem interessante de você abordar um conteúdo que você tem uma dificuldade. E claro que eu não poderia deixar de falar do curso do Alisson, que tem métodos de estudo que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar aqui sobre treinamento. Dá uma olhada aqui no link embaixo que a gente vai deixar na descrição, porque eu tenho certeza que esse curso pode te ajudar também com esse processo de aprendizagem de conteúdos que você tem dificuldade. Então eu espero que isso tenha feito sentido para você. Eu dei essas orientações gerais, mas eu quero te lembrar que cada pessoa, cada matéria, cada contexto é muito único. Se você conseguir aplicar esses princípios gerais para a sua realidade particular, eu acredito que vai realmente te ajudar a quebrar algumas das dificuldades com as matérias que você não gosta. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Se inscrevam, senão a Rebeca me bate. Na verdade, ela não vai me bater, mas ela briga comigo quando eu não falo que não tem que se inscrever no canal, entendeu? Então se inscreve aí. Fala assim, se inscreve no canal pra Rebeca não brigar com o Abraão. Olha só. Mas é isso, gente. Obrigadão. Tchau. Ser honestos conosco. Conosco. É a primeira cagada da gramática do dia. Acho que nem pode falar cagada no YouTube. Pode falar cagada? Vixe Maria, acho que eu... Cadê o microfone, meu Deus? Meu Deus, cadê o microfone? Nossa, eu espero muito que esse áudio não esteja estourado. Pai amado. Ei! Não, se você gritar, claro que vai chegar, né, Bruno? Espero que meu cabelo seja bom, porque se não tiver, que pena. Também espero, Bruno. Se bem que pra mim ele sempre tá bom, né? Você que... Ah, não tô nem aí, vou colocar o cabelo lá atrás da orelha, Rebeca que lute. Tá. Já perdi a linha de raciocínio há muito tempo, né?